Não, não, eu vou esquecer isso aqui. Olá, boa noite. Iniciando mais uma noite, né, aqui do grupo Recomeço, Espírita Recomeço. E já já vamos aí aguardando que os nossos amigos possam iniciar e adentrar, para que nós possamos dar início a mais uma noite de esclarecimento da palestra que nós realizamos na segunda-feira, agora, dia 12, e que possamos tentar explicar, tentar levar mais uma vez os ensinamentos de Jesus, aqueles que nos faz tão bem. Boa noite, Francisco. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Temos mais 6 pessoas. Eu vou... Oi, caiu aqui. Já já vamos começar. Carmen Araújo, boa noite a todos. Tudo bem, Carmen? Seja bem-vinda. E mais aos que estão agora chegando. Yara. Vamos dar mais um minutinho, né, para nós iniciarmos. Nós falamos na segunda-feira do poder da vontade. É um tema interessante. É um tema atual, é um tema onde a gente vem buscando esse tipo de informação, esse tipo de ajuda pessoal nos dias de hoje. Estamos precisando muito, todos nós estamos precisando de ajuda especial e muito mais da nossa própria ajuda. Quando tivemos a oportunidade de expandir, de explicar melhor o nosso poder que está ali oculto e que às vezes a gente não dá muita atenção para ele, né? Mas vamos lá. Eu acho que já dá para nós iniciarmos. Eu não consegui entrar no Instagram, estou entrando apenas aqui pelo Facebook, me perdoem, aqueles que eu preciso dar um jeito aqui nos meus processos para conseguir entrar simultaneamente aqui da minha casa. Mas, pelo menos aqui no Face está garantido, tá bom? Então vamos lá. Uma boa noite mais uma vez, que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos dar início a essa palestra, esse esclarecimento desta noite. Bom, eu fiz uma vinculação entre o livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus, né, que é aquele que nós estamos aí pegando vários temas deles, e também com o capítulo 19 do livro do nosso querido Evangelho, onde lá diz assim: a fé que transporta montanhas, o poder da fé. É um tema que nos ajuda muito. O poder da fé, eu comecei colocando que todos nós que estamos envolvidos neste planeta, somos uma centelha divina, temos um poder especial, somos poderosos daquilo que precisamos. E para que nós possamos acreditar, nós temos que exercitar. Exercitar criando situações, modificando situações, combatendo dificuldades e sem esmorecer, né? Sem a gente fazer com que os problemas, principalmente a doença, nos aflinja. Então, esse tema do poder da vontade, ele vem, né, de encontro para que nós possamos combater a nossa doença, a nossa falta de fé, tá bom? Então ele começa assim: o poder da vontade. Eu tenho que colocar aqui só um minutinho que vai acabar a bateria do meu celular. Imprevistos que ocorrem. Deixa eu conectar aqui. Pronto.
Desculpa. Então, ele começa aqui dizendo o seguinte, uma mensagem de Bezerra de Menezes: não ouvideis que basicamente toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Se nós não reagirmos às nossas deficiências, com certeza nós seremos tomados e abatidos por uma ou qualquer outra doença que nós possamos ter. Então ele começa assim: não sinta impotente diante dos desafios que surgem no seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do nosso organismo, e para várias doenças. E esse sistema imunológico, ele funciona através de quais receitas? Ele funciona através da alimentação, das vitaminas, do sol, das energias que nos envolvem, de vários fatores. Mas tem um fator também que é preponderante, que é a questão da nossa mente, da nossa vontade, do nosso querer. A nossa imunologia, né, ela funciona bem ligando, né, concatenando com a parte física e a parte mental. Então nós precisamos trabalhar dos dois lados. Então precisamos fazer com que, tanto de um lado do outro, nos abasteça. E eu vou entrar mais na parte da fé, na parte da questão da vontade própria, onde, através do nosso pensamento, nós conseguimos curar, nós conseguimos potencializar essa função imunológica para que nós possamos combater, possamos ser resistentes a todas as doenças. É óbvio que nós temos doenças que são normais, gripe, isso, aquele e tal, mas temos aquelas que são um pouquinho mais chatas, aquelas que nos abatem realmente, aquelas que nos tiram do nosso foco. E quando isso acontece, é porque talvez nós deixamos algo a desejar, ou que vem de remanescências passadas, né? Isso é importante a gente sempre pontuar, porque a gente fala, poxa, mas de onde surgiu tal doença em mim? Eu nunca tive, e agora isso apareceu. Apareceu no momento onde nós deixamos, onde nós não nos colocamos firmes diante de uma religião, diante da fé, diante do acreditar, diante de vários fatores de vivência aqui neste planeta. Por quê? Todos nós, a maioria de nós, como já foi dito, carrega questões de outras vidas. E essas questões são acumulativas. Se nós não conseguimos indo resolvendo nas nossas existências, nas nossas passagens aqui pelo planeta, ela vai se acumulando. E a partir do momento que eu vou vivendo, eu vou renascendo no planeta, num determinado período, se eu não transformar, se eu não modificar a minha forma de pensar e de agir, eu abro a porta para que esta questão abate, né, que possa me abater. São todas as doenças, né? A gente pode falar aqui uma das que mais estão nos afligindo, que é o câncer, né? Que é uma doença ainda que, vamos dizer, muitos ainda, a ciência consegue combater, consegue curar muitas pessoas, mas é um problema, é um problema sério, porque a cura efetiva, para muitos ainda não consegue, porque a gente chama disso de expurgo. É uma situação de nós expurgarmos doenças que nós carregamos do passado por questões não tão bem tratadas lá naquele período. Então, muitas vezes nós nos deparamos com problemas que nós não entendemos. De onde veio? Por que eu estou assim? Por que eu fui abatido desta forma? E aí nos faz remeter à nossa análise íntima, de nós realmente iniciarmos um processo de verificar o que é que eu estou fazendo para isso não me abater.
e principalmente pelas questões da vontade, do poder da fé. Não nos deixarmos a sensação, aquela que ele fala aqui, da impotência. Quando a sensação de impotência para nós, ela é complicada, ela é danada, porque ela se apodera mais ainda da situação. Então ele continua aqui, né? O seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Né? Esse tema, esse parágrafo, ele coloca um exemplo de um general. Se ele for mal nas suas decisões, se ele enfraquecer, se ele não tiver realmente convicção que vai ganhar, que vai enfrentar, toda a tropa, todos os seus soldados vão cair nesta mesma sintonia. Então ele precisa, mesmo estando de uma forma abatido, ele precisa encorajar, ele precisa colocar a sua tropa para frente. E é o que acontece com com a nossa parte espiritual. Nós temos condições, a nossa mente, de ser esse general, né, que comande os órgãos do nosso corpo e não deixar, né, falar, olha, firme, estamos juntos, nós não vamos nos abater, temos condições de nós nos melhorarmos, e não deixar que sensações, problemas, questões que nos jogam muito, né, para uma situação difícil, tome conta da gente. Nós temos que bater de frente, nós temos que reagir. Não podemos deixar que esses soldados, que são os nossos órgãos, deixem-se ser abatidos pelos nossos pensamentos. Ele continua: há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada, jamais se dê por vencido. Para tudo sempre há uma saída, sempre haverá uma solução. Essa força é aquela que nós já trazemos, que é o nosso Pai, que é o Deus, que é a essência que nós já trazemos conosco, de vontade, que é essa questão da grandiosidade que nós somos. E eu costumo sempre dizer que nós somos grandes, temos um poder magnífico, mas não sabemos usar. Nós não sabemos conduzir e entender todo o processo que nos envolve. E muitas vezes essas questões são importantes para que a gente entenda a forma com a qual eu devo me posicionar. Principalmente as energias. Eu pontuo isso de uma forma incrível, porque se nós entendermos que todo o planeta é envolvido por uma energia cósmica, que é aquela que é emanada por Deus, que é uma energia suprema, se essa energia está em volta de nós, eu tenho capacidade de senti-la e que essa energia faz parte do meu ser. Por quê? Eu nasci aqui na Terra, o meu corpo físico faz parte desta energia. O meu espírito não, é uma energia outra, que também existe a essência cósmica na formação do espírito. Mas vamos falar da parte material. Tudo que nos envolve na Terra, ar, vento, fogo, todo o processo da Terra, ela está envolvida conosco. A própria alimentação que nós ingerimos, ela está relacionada com todo o processo material e magnético do meu corpo. Então, quando eu faço a ingestão de algum alimento, ele vem de onde? Ele não veio do espaço, ele não veio do nada, ele apareceu o quê? Ele é oriundo da Terra. Se ele é da Terra, tem energia. Se tem energia, eu estou absorvendo. Essa energia que nos faz nos movimentar. Não é só encher a barriga, não é só nós alimentarmos a questão física, né? A energia, ela impulsiona todo o nosso organismo, as células, as moléculas que estão gerando, né, que estão impulsionando o nosso corpo físico. Então, nós temos muito a ver com tudo que está correlacionado ao nosso redor. Então, se eu ingerir
um alface, se eu entender que aquele alface, além de estar me alimentando, vamos pôr aí, sei lá, o arroz, o feijão, além de me satisfazer as minhas necessidades físicas, vai me sanear as minhas necessidades energéticas. O meu organismo ele é tão inteligente que ele suga daquele alimento a parte que lhe compete, que é a energia, para suprir, para nós ficarmos com nossos sistemas, inclusive o imunológico, adequadamente perfeito. Mas depende como eu faço essa ingestão. Se eu apenas ingiro o alimento, mas eu estou, por exemplo, como a gente costuma dizer, assistindo uma televisão e vendo lá um programa de coisas que não são úteis, eu só vou estar pondo para dentro alimento sem saborear, sem perceber e sem conseguir entender que junto com aquele alimento necessário esconde-se, está lá a energia cósmica, a energia que está envolvendo o planeta e que me faz bem. Eu disse na segunda-feira que até mesmo um comprimido que nós tomamos, científica, que é necessário, que foi dado a oportunidade, que a ciência, através da espiritualidade, né, permite a utilização, o desenvolvimento científico dos medicamentosos, eles também são importantes, porque eles tratam bem de frente com as questões das questões materiais. Mas se eu absorver aquele comprimido, simplesmente por absorver, reclamando que eu tenho que estar tomando um remédio, eu jogo fora, eu já mentalmente, porque energia, gente, se movimenta com a mente, com a vontade, com o poder. A absorção está tudo na nossa vontade, de termos, né, tudo aquilo que nos... Um copo d'água, se eu beber com bastante, né, saboreando aquela água, que ela vai sanar a minha sede e vai energizar todo o meu processo de sistema nervoso, muscular, todo o sistema que existe no nosso corpo humano. Então, são compatibilidades que existem que nós precisamos entender. E quando nós estamos compreendendo a força que nós temos, o poder que nós temos, coligado com as energias que nos envolvem, nós nos fortalecemos. É esse ponto importante. É esse ponto que ele coloca aqui, o José Carlos, onde, através de Bezerra, que nós não conseguimos ainda absorver as energias puras, as energias que estão grátis. Ninguém é uma energia que está aí à vontade, mas que se eu quiser, eu consigo, eu manipulo estas energias de tal forma que me fazem bem. Existem outros seres que fazem manipulação das energias de forma outras, mas na nossa questão, na questão do fortalecimento do nosso corpo físico, nas condições psíquicas necessárias para eu me sintonizar com a energia, há necessidade da boa vontade, há necessidade dos meus bons pensamentos, porque não é só apenas entender, bom, eu estou cheio de energia aqui, como é que eu me vinculo, como é que eu consigo sentir esta energia? São através das questões da bondade, do amor, da sensibilidade, daquilo, tudo que nós estamos aprendendo e que Jesus nos ensinou, para que nós nos dessemos bem aqui no planeta. Então a sintonia que nos liga com essa energia é o amor. E a partir do momento que a minha boa vontade, o meu amor, a minha caridade entra em vigor, que ela coloca-se em poder, eu me sintonizo com tudo isso. E aí a energia faz uma sintonia de proteção. Eu abro as minhas guardas, eu abro todo o meu processo de centros receptivos de energia, e aquilo flui, que é uma beleza. Agora, se eu estiver fechado, se eu estiver negativado, se eu estiver naquela situação terrível de impotência, de negatividade, o que eu faço? Eu repilo, vai para lá, eu não deixo que esta energia
me abasteça. Nem mesmo o alimento que eu possa até estar utilizando vai fazer bem para mim. Pode até me fazer mal, dependendo da forma como eu ingerir. Então, essa coligação com a energia cósmica que está nos envolvendo, ela se coliga através das boas atitudes. Ela entra em correlacionamento conosco através das nossas ações, das nossas atitudes e da força do meu pensamento, que é aquela que eu faço, é a prevenção. Eu não preciso deixar que a doença tome conta de mim. Se eu me fortalecer no bem, no amor, nos bons pensamentos, daquilo que realmente, inclusive na boa alimentação, né, me abastecendo de tudo que é útil que a natureza me dá, eu estou quase, assim, praticamente, eu sou um gigante, de acordo com o que está sendo colocado diante das questões que estamos sendo abatidos hoje. Posso ser abatido? Posso, mas não com intensidade. Aquilo vai ser algo ameno para mim, eu vou conseguir absorver aquilo de forma muito mais tranquila do que ter que estar internado, estar entre a vida e a morte, estar numa situação muito mais complicada. Eu vou ver o que a nossa querida Arminda está falando aqui. Deixa eu ver. Por favor, se fosse possível, gostaria de saber o seguinte. Eu estava conversando com uma amiga, estava tanto calor e eu sentia arrepios. Pode me dizer o que pode significar? Arminda, nós assim, tem as questões físicas e as questões espirituais, com certeza. Mesmo que eu esteja num dia calorento, eu posso não estar fisicamente bem, estar com uma febre e tal, e isso me dar calafrios, me trazer questões físicas, né, que nós não podemos descartar, porque nós não devemos, a tudo que foge um pouquinho da rotina, achar que seja espiritual. É um equívoco nosso em dizer, tive um arrepio, é um espírito que passou. Eu não posso potencializar tudo isso na parte espiritual. Porém, pode, com certeza, existir ali uma questão de você estar conversando com alguém e essa pessoa, ela, por exemplo, nós colocamos isso, tem pessoas que, independente, sem querer, não faz parte dela, às vezes pessoas roubam um pouco das nossas energias. E isso nos enfraquece um pouquinho, mas a gente logo é recuperado. Então as pessoas, por exemplo, tem alguém que não está bem, psicologicamente, não sei o que lá. Você se aproxima e você traz, olha só que legal, eu vou até transformar a sua pergunta, Arminda, no tema. O nosso corpo físico, ele é receptivo e ele busca condições no sol, na energia, dependendo da minha sintonia. Se nós, por exemplo, se alguém se aproxima de... Eu estou bem, estou alegre, contente, feliz. E se alguém se aproxima de mim, não está bem, está com algum problema, o corpo dela, as células, a própria questão molecular do próprio corpo humano e mental, puxa um pouco desta energia que eu possa ter. E isso me causa arrepios também, pode me causar uma sensação. É energia. Por quê? Essa energia que nos liga, que nos coloca um próximo do outro, pode acontecer dessa transferência de energia. E nós chamamos que tem pessoas que roubam nossas energias, né? Mas roubam de uma forma boa, né? E a gente se sente um pouco enfraquecido. Se eu continuar bem, né, numa boa, aquilo vai passar, a minha doação foi boa para aquela criatura e ela vai também se sentir bem. Existem, claro, quando a gente, por exemplo, uma outra situação que é aquela mediúnica, ou quando nós somos um pouco mais sensitivos, onde alguém se aproxima e a gente percebe que aquela pessoa não está bem com a energia, está negativa, ou pode ter com ela ali algum amiguinho que esteja necessitando, que ela pode ter contraído também sem saber, tá certo? E você, pela sua sensibilidade, pode sentir
e aquele arrepio, aquela sensação. Os arrepios, eles são diversos, a gente tem vários tipos de arrepios. Tem arrepios que são mediúnicos, que são bons, são quentes, são curativos. Tem outros que são frios, que são assim, são N tipos diferentes de arrepios que possam caracterizar bem ou mal. Mas na nossa vivência, no nosso dia a dia, vamos dizer que a gente sentiu um arrepio porque às vezes alguma energia ou alguma entidade ou algum amiguinho se aproxima ou um amigo bem bom ou ruim. E é aí que a gente, na hora, se você começar a se sentir mal ou alguma coisa nesse sentido, é que aquela energia que está sendo emanada não é muito boa, tá? Mas eu gostaria, Arminda, de deixar para você e para todos que estão ouvindo, não se deixe, né, levar por tudo aquilo que acontece conosco, mentalmente ou por condições físicas, que é espiritual. Porque se nós formos levar tudo isso espiritual, a gente não sai de casa. A gente tem medo até de colocar, porque você pode estar, né? Então, não é assim, nós vivemos no mundo material. A espiritualidade existe. Mas eu vejo que muitas pessoas têm um arrepio. Oxa, estou com encosto. Tive um arrepio, nossa, aquela pessoa está com uma má energia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não colocar questões espirituais nas questões próprias físicas nossas. Nós temos a energia, o nosso corpo físico, ela muda a temperatura de acordo com a nossa saúde, com a nossa condição física, com uma série de fatores, tá? Então, para nós dissermos que é espiritual ou que é material, nós temos que entender melhor isso. Se há uma constância de toda hora que você chega perto de alguém e você se sente mal perto dessa pessoa, então aí pode ser que tenha aí algum processo espiritual que está ali atuando, agindo, e que pela nossa sensibilidade a gente percebe isso. Quando você vai a uma igreja, a um templo religioso, num centro, geralmente você se arrepia de energias boas. A gente sente aquela coisa gostosa, né? Aquela energia que está ali impregnada de orações, de bons... então isso impregna nas paredes. Qualquer templo religioso onde se faz muita oração, lá está impregnado de excelentes energias positivas. E quando a gente adentra um lugar desse, você se sente bem. Nossa, que gostoso! Você tem uma sensibilidade, todos nós temos essa sensibilidade, de entender onde está bom ou onde está ruim. Por outro lado, você pode chegar num ambiente muito carregado, num bar, num boteco, num lugar onde ali estejam as mentalidades muito negativas, você vai sentir isso também. Porque você percebe, você sente que aquele local, temos lá energias, emanações enérgicas negativas e emanações espirituais negativas. Tudo se completa. É aquilo que são as nossas afinidades. Se eu me afino com coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu me afino com coisas negativas, eu vou trazer coisas negativas. E já respondido a sua questão, eu volto para essa questão da energia, onde, através dos meus maus pensamentos, do meu pessimismo, o que eu faço? Eu faço uma atração de coisas negativas que vão ficar ao meu redor. E vão ficar ali, né? O meu organismo, ele é maravilhoso. A minha imunidade é maravilhosa, mas ela tem um período que ela não consegue segurar toda essa barra. Se eu psicologicamente não estiver adequadamente protegido, fortalecido. E aí eu dou condições para que esta energia negativa, essa condição que está sendo gerada naquele ambiente, me afetar. Mesmo que assim, esteja mais ou menos preparado. Por isso que a gente tem que estar toda hora vigiando, orando, para que isso não ocorra conosco. Mas isso é energia, para vocês terem uma ideia. Essa questão da doença, dos pensamentos, se eu dou passagem, assim que eu digo, se eu dou entrada, se eu dou permissão inconsciente desta energia tomar conta de mim, nossa, eu
eu vou embarcar naquele barco e vou me complicar realmente, certo? Então a gente precisa estar com bons pensamentos, estar energicamente firme, estar energicamente ali, bom, isso mente pura, e aí a gente consegue combater todas essas questões que nós temos aí de doença, de maus pensamentos e de energias que nós somos abatidos por outras pessoas. E você pergunta também, ela falava do marido que morreu e ainda tem as cinzas, mas esses arrepios vinham e passavam. Aparentemente, Arminda, esta pessoa, ela realmente traz remanescências mentais muito negativas, tristes do marido, e quando nós muitas vezes comentamos dos nossos entes queridos, de pessoas que já se foram, sem saber como nós atraímos, nós puxamos através da conversa, do pensamento, essas forças negativas. Imagine só, vamos supor que, não quero dizer que o marido ou alguém fosse uma pessoa boa. Ninguém na Terra é 100% correto. Ninguém aqui no nosso planeta tem a sua vida totalmente correta. Todos nós temos alguns deslizes. Todos nós. Então, se eu faleço, se eu desencarno, tá certo? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou aqui na Terra. E com algumas deficiências. E eu preciso ser tratado quando eu chego na espiritualidade. Se eu daqui da Terra começo a chamar muito por este meu marido, pelo meu filho que desencarnou, e eu não sei de que forma ele está lá, se ele está em tratamento, se ele está ainda tentando entender o que aconteceu, que é o que ocorre com a maioria de nós quando desencarna, dentro de um período, eu vou fazer uma relação, uma sintonia com esta criatura, e dependendo de como ela se encontra, se ele se encontrar de uma forma ruim, tensa, que estará desencarnado com todo esse processo, eu vou puxar ele para perto de mim através de pensamento. Ele mesmo espiritualmente pode estar, ele pode ser atraído pelos meus pensamentos, e eu vou ter do meu lado, infelizmente, alguém mesmo da minha família que a gente que eu estou fazendo essa atração dessa criatura do meu lado, e aí eu tenho esses pensamentos, eu tenho esses arrepios, eu tenho esse sentimento de que algo de bom não está acontecendo. Energia, isso chama-se energia negativa, tanto do cosmos como de nós espíritos quando estamos também desencarnados, tá certo? Peço encarecidamente vibrações para o meu companheiro, que é um espírito necessitado de misericórdia divina, como eu mesmo. Agradeço pelas vibrações, pelo meu irmão Leonel Francisco, está em tratamento. Está em tratamento de saúde, mas melhorou muito. Gratidão a todos. Rita, as suas emanações, são importantes para todos aqueles que você tem conhecimento e tem envolvimento. Diante disso que nós estamos estudando e aprendendo, nós somos poderosos para emanar vibrações boas para todos aqueles que precisam de ajuda. Nas nossas vibrações, nós fazemos união das energias através da corrente para que ela se torne mais poderosa. Fazendo uma vibração tem um poder. 10 fazendo a mesma vibração tem um poder dobrado, 10 vezes mais. Você imagina isso, centenas e milhares de pessoas fazendo a vibração. Toda essa união é importante para as curas, para que as pessoas possam alcançar, como que nós costumamos dizer, a sua luz, o seu esclarecimento. Então, as pessoas que estão do seu lado, instrua-os a esse tipo de situação, de não pedir ajuda e não comentar, não ficar comentando muito daqueles que já se foram, não chorar, não resmungar e não ficar se lamentando pela perda deste ou daquela criatura. O que nós temos que fazer é sermos fortes e orar pelo bem-estar de todos eles.
nós temos que gerar energia, nós temos que gerar bons pensamentos para todos aqueles que estão precisando, inclusive aqueles que partiram. Aqueles que partiram, não nos lamentemos da partida deles, e sim agradecemos a Deus e fazemos com que as nossas orações, as nossas vibrações cheguem até eles de forma salutar, porque isso é o que vai ajudar a ter o esclarecimento. E somos mesmos, só não sei lidar, mas agradeço a todos de todas as religiões por todas as vibrações. Rita, você não sabe, mas está aprendendo. Eu entendo que pelo que você já tem nos ouvido, pelo aquilo que você já está participando, porque senão não teria sentido toda essa nossa vontade do ensinamento de nós não estarmos aprendendo. Então você sim tem condições e sabe sim fazer as coisas acontecerem. É uma questão apenas de nós nos ajustarmos, nos colocarmos de forma positiva, de entendermos o que está acontecendo. E eu faço crer que através dessas nossas lives, isso tenha chegado até todos, não só você, Armina, mas como todas, a Rita, a todos, de forma positiva, que entenda o que é energia boa, entenda o que é positivismo, entenda o que é o poder da vontade, entenda definitivamente a nossa questão aqui na Terra. Porque nós temos que sair desta inércia. Nós não podemos, Rita, principalmente você que é uma pessoa que eu vejo que tem algumas necessidades, mude, aprenda conosco que você está sendo uma pessoa de boa vontade, de entender, compreender, de virar esse seletor, de colocar os bons pensamentos, as orações, as vibrações, muda a forma de pensar, de agir, você vai ver que tudo melhora, como você bem mesmo disse aí, que muitos já estão recebendo a cura. Mas nós somos parte desse conglomerado. Você faz parte desta equipe aqui na Terra do bem. Você faz parte desse processo que acumula boas energias e que essas energias são jogadas para o universo, são colocadas para aqueles que estão precisando. É isso. E nós precisamos fazer isso conosco mesmo. Não é só para os outros. Nós temos que nos tratar primeiro. Nós temos que nos ajudar primeiro. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer o bem para ninguém. Eu tenho que estar bem psicologicamente, bem fisicamente, para nós conseguirmos ajudar as pessoas. Quando eu estou ruim, eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, na melhor forma, da forma mais positiva possível, estar sempre bem, com boas energias, com bons pensamentos, bons amigos, enfim, buscar tudo aquilo que é de bom para mim. Eu tenho que ter o bom, eu tenho que aprender a buscar esse poder de acumular boas energias para mim. Eu estando bem, eu estando em condições, eu vou fazer o bem a outrem. Isso é importante, gente. Nós temos que aprender a nos cuidarmos, a mudar a nossa mente. Sabe por quê? Do jeito que eu estou falando com vocês um dia vão estar falando com alguém. Eu tenho certeza que você vai, de uma certa forma, posicionar, levar esta coragem, levar este conhecimento que nós estamos adquirindo para esta pessoa que não nos ouviu hoje. Mas você vai ser a intermediária da boa nova, da boa vontade, da boa mensagem que vai sair do teu verbo, da tua fala. A tua energia exaltando coisas boas para outras pessoas. Então, cada um de nós pode ser transmissores, pode ser multiplicadores de boas energias ou reativadores das energias que estão ali acomodadas em determinadas pessoas. Quantas pessoas de nós estão lá inerte, estão apagadas, estão desesperadas, estão murchas, a luzinha deles é uma lamparina assim, quase que está quase apagando. Quantas pessoas dessas nós conhecemos? Quantas pessoas dessas estão precisando da nossa ajuda? Então nós sejamos multiplicadores. Quantos de nós não tem amigos que estão nessa dificuldade? Amigos que já faleceram, amigos que estão presentes, amigos que no trabalho, na escola, dentro das nossas próprias famílias. A nossa multiplicação de energia vai fazer diferença. Então hoje eu sou um grãozinho.
Eu estou aqui multiplicando para você, para aquele e para o trem. A nossa união vai transformar tudo isso. Tenha certeza disso. Porque a gente precisa ter fé e precisa acreditar naquilo que nós estamos estudando aqui. Porque senão não adianta, gente. Senão tudo isso que nós estamos aprendendo vai por água abaixo. Mas nós somos insistentes. Muitas vezes a gente fala, pô, mas eu vou ter que ouvir de novo tudo isso, quantas vezes for necessárias. Eu lembro e vejo quantas vezes lá no centro as pessoas chegam para nós e, puxa vida, essa palestra foi para mim. E essa palestra já foi proferida mais de 20 vezes pelo mesmo Evangelho de Jesus e não sei o quê. É um momento. A pessoa às vezes não consegue pôr na mente o que precisa. Ela se trava e não deixa entrar as coisas que precisam. E num dia que ela está mais receptiva, ela fala, puxa, sabe, isso serviu para mim. Tudo que está no Evangelho, tudo que nós estamos ensinando é importante. É algo que faz nós nos sentirmos melhores. Nós aqui não estamos falando mal de ninguém, nós não estamos cometendo nenhum equívoco de estar proferindo palavras ou de pensamentos negativos. Estamos colocando bons pensamentos. Sejamos multiplicadores dessas boas energias. E que tudo que nós estamos aprendendo, com certeza, nós seremos professores para ajudar aqueles que estão aí no nosso lado. Um doente no hospital, uma visita, a sua palavra de fortalecimento vai transformar. Fala para ele, para esse doente, um dia que tiver, converse com o seu, se está lá com um problema no fígado, converse com o seu fígado, energize todo esse processo com quem a gente está ali, às vezes, ajudando. A gente faz um bem, se soubesse, faz um bem tremendo, porque é o que nós estamos aprendendo. Eu vou então continuando aqui, só para a gente não fugir um pouquinho do nosso foco, e já estamos quase aí já acabando o nosso tempo. Ele diz, Deus não quer ver você derrotado. Olha que coisa bonita, né? O nosso Pai jamais quer nos ver abatido, mas Ele nos dá o nosso livre-arbítrio. Ainda que as experiências difíceis sejam por vezes necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais, Deus quer a sua vitória e as dificuldades são apenas os meios pelos quais Deus se utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Gente, é isso mesmo. Se nós fomos abatidos, se a doença me abateu, não foi o mal de Deus, foi um bem de Deus. Temos que entender de forma... Eu não fui abatido por uma doença, eu fui agraciado por uma doença que Deus me deu uma oportunidade para eu repensar. Porque à medida que eu repenso, à medida que eu sou abatido por algum problema, eu valorizo muito mais um simples abrir de olhos. Eu valorizo muito mais o meu caminhar pelas ruas, o meu levantar da cama, o meu ouvir, o meu ver. Todos os meus sentimentos que são naturais, eu passo a dar valor porque eu fui acometido por algum problema. E quando quando é acometido, que seja uma lição maravilhosa, seja o remédio amargo necessário para o meu restabelecimento, como nós já lemos isso em outras oportunidades. Então, Deus quer o nosso bem. Tudo que nos é dado, tudo que nos é colocado, existe ali uma situação importante, uma coisa boa que nós temos que extrair. Tudo, gente, tudo que acontece conosco, até as coisas, as fatalidades, coisas que às vezes a gente fala, puxa vida, eu perdi aquele avião, perdi o trem, cheguei lá e não conseguia embarcar, e você faz uma briga enorme, uma briga terrível. Vai saber lá por que você perdeu aquele trem, perdeu aquele avião. Não vou entrar nesse mérito, porque já sabemos o que pode acontecer. Então, tudo na nossa vida tem um porquê. Mesmo quando eu vejo que pessoas do meu lado estão sendo levadas para um plano espiritual, o desencarne, eu tenho que entender, eu tenho que absorver e compreender e não lastimar, e não me lamentar. Eu tenho que ver aquilo com bons olhos, que foi o momento daquela pessoa desencarnar, que já tinha ali o momento dela. Deus sabe. Então eu vou crucificar Deus por ter tirado alguém do meu lado? Não posso. Eu tenho que entender. É difícil. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui evoluindo, estamos aqui nesse momento, mas é importante que isso seja dito como uma verdade.
e cada um de nós absorve da melhor forma possível, tá certo? Então, nós temos que chegar nesse ponto, um dia. Uns chegarão antes, outros chegarão mais um pouquinho lá, porque talvez não consigam absorver bem essa ideia de perdas, né? Porque ainda não entenderam todo o processo aqui no planeta. Qual é a nossa finalidade aqui? Mas todas as situações que nós somos, né, colocados, que a gente não tenha o poder e não tenha a forma de movimentar, ela é natural, ela é de Deus, e Deus sabe o que está fazendo de tudo, de todas as formas que nós estamos aqui tratando hoje. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. As coisas ruins, não esqueçam, é o remédio amargo que eu tenho que tomar, para eu valorizar e melhorar hoje, para que quando seja amanhã, eu já superei. Eu não precise retornar no mesmo processo que hoje talvez esteja sendo acometido. Você é forte, vigoroso, a saúde é seu estado natural. Você é forte, vigoroso, e a sua saúde é seu estado natural. Deus nos fez simples, humildes, né, e saudáveis. Apenas no decorrer do período eu fui talvez deteriorando o meu estado espiritual, não o corpo, o espírito, através de questões morais, questões do amor, questões sentimentais. Eu acabo às vezes complicando, eu acabo às vezes minando as minhas condições saudáveis, porque eu fui criado natural, eu fui criado saudável. Eu adoeci por minha própria culpa. E agora eu vou ter que corrigir isto que eu fiz. Estou me corrigindo. E Deus nos dá a oportunidade. Ele não nos abandonou, ele nos colocou num planeta hospital, um planeta que nos recebeu para nós nos tratarmos. Se nós entendermos isso, nós vamos perceber e vamos aceitar melhor todas as nossas perdas. Se eu fui colocado num hospital para ser tratado, estou retornando para a pátria espiritual, significa o quê? Para muitos de nós que eu fui tratado daquele mal. Basta cada um de nós pensar a respeito disso. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas, sobretudo, com a força divina que Deus soprou em você quando o criou, para ser feliz e saudável. Os médicos, eles estão aí para nos ajudar. Foi nos dado, como eu já disse, cientificamente as condições de melhora, de tratamentos. A figura de um médico, ela existe para nos cuidarmos, para ajudar a melhorar as nossas condições físicas. Contudo, existe a parte material, doença material, e existe a parte espiritual, doença espiritual. E é essa mais importante que a material na cura, na cura. É isso que nós precisamos entender. A gente, às vezes, acha que está sendo tratado de um mal aqui na Terra por um médico, mas ele só está tratando um mal que está ali no momento. A causa, a origem, temos que buscar no nosso eu, no nosso íntimo ou em nossa parte espiritual. É a grande verdade. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos: queres ficar curado? Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois, sem ela, Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Gente, o que ele quer dizer com isso? Se você não quer, nem Deus, nem Jesus consegue te curar. É a verdade. Você pode... milagre não vai existir. Eu estou doente, mas eu estou pessimista, negativo, vou ao médico e não tento mudar a minha situação, pode ter Jesus Cristo ali como médico. Ele não vai conseguir te curar, porque você não quer. Você está pessimista, negativo, está fechando ali uma situação, está combatendo uma situação de melhora para você mesmo.
eu tenho que estar aberto ao amor, à simpatia, ao amor, à felicidade, ao sorriso, às coisas boas. E quando estou abatido, eu tenho que mudar, eu tenho que repensar e aceitar. E com o meu aceitar eu melhoro, eu me fortaleço e olha, vou em frente. Então não esqueçam disso, que milagre quem faz somos nós mesmos. Milagre, como a gente costuma dizer lá no centro, né? Eu poria até 50% de uma cura depende de nós. 50% da parte espiritual e outro percentual de Deus, se assim me permitir. Coincidentemente, a maioria dos enfermos deseja se curar, lógico, mas de que forma? Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas através das quais obtêm alguma vantagem de situação. Será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém? Para punir determinada pessoa? Para não enfrentar certa situação que nos desagrada? Eu comentei sobre isso, né? E você sabe que existem situações onde a pessoa ela cria ali uma situação energética negativa de doença, ela cria uma doença, ela fica doente para ela ofender, para ela chatear alguém. É o que está escrito aí, é uma verdade. Quantas pessoas não fazem isso para se mostrar, talvez, ali está deprimida, mas para aparecer, fica doente. Ela adoece. Para que todos tenham dó dela, né? Ô dó, aquela coisa, ô dó, né? Então, temos cuidado com isso também, com os nossos pensamentos. Né? Não queremos nos adoecer por uma necessidade ou outra. Né? Vamos em frente, a nossa saúde, o nosso bem-estar é o nosso patrimônio maior, gente. Se nós não estivermos bem, saudáveis, nem comida a gente não consegue andar, não consegue pensar, não consegue fazer nada. A saúde é o maior patrimônio físico que nós podemos ter aqui na Terra, a nossa saúde física. Então, cuidemos daquilo que Deus nos deu. E aquilo que eu tenho deficiente, eu saiba entender, compreender e tentar melhorar, através das minhas energias positivas, através do meu entender, do meu compreender, que tudo ali existe uma situação. Se eu não tenho uma saúde perfeita, foi erro de alguém? Foi erro meu mesmo. Deus me castigou? Não. Eu preciso passar por aquilo. E se eu estou numa situação difícil, agradeça a Deus, porque você está sendo tratada, nós estamos sendo curados na nossa essência, de onde nós surgimos, de onde nós viemos. Tá? Eu tenho que valorizar a minha saúde? Sim. Eu tenho que valorizar todos os momentos, tudo que eu tenho? Sim. Mas cada um de nós tem um processo saudável. Depende de cada um. Se fulano no passado desejou mal, fez coisas ruins, hoje ele está aqui numa situação de correção, que seja física, né? Está se corrigindo. E isso não é só, a maioria de nós teve problema desse sentido. Então eu coloco não, são todos nós. Porque se nós estamos nesse planeta, automaticamente cometemos coisas erradas. Se cometemos coisas erradas, hoje todos nós, a maioria de nós, sofrem por problemas de doença, ou com mais grave, ou outros menos grave. Mas que nós saibamos entender, saibamos compreender os sinais e aquilo que eu sou. Se eu sou desse jeito, obrigado. Se eu tenho uma deficiência, obrigado. Se eu estou hoje doente, obrigado, Senhor, eu vou tratar disso. Se eu não conseguir tratar nesta vida, eu vou melhorar para a próxima. Na minha próxima encarnação, eu vou com um pensamento diferente. Por isso que é importante, gente, nós não nos restringirmos a um momento aqui na Terra. Se nós nos restringirmos só aqui o momento da Terra, eu não tenho essa mentalidade maior para o nosso futuro. Como é que eu posso dizer que eu vou me tratar agora para a minha próxima encarnação se eu não acredito nisso? Então, eu vou ter que fazer o meu melhor, hoje, agora, certo? Para nós
nos melhorarmos lá. E assim sucessivamente. Hoje eu estou como Aidar, amanhã eu posso estar como Rita, amanhã como Luzia. Depende de cada um de nós, de como nós administramos a nossa própria vida. Lembrem-se que somos nós os nossos próprios administradores das nossas vidas. Deus nos dá aquele famoso livre-arbítrio. Eu faço aquilo que eu posso fazer e que eu quero fazer. E eu tenho que assumir as responsabilidades. Cada um tem um grau de evolução. Se eu tenho minha evolução, você tem a sua e cada um tem a sua. Todos nós não somos iguais. Porque seria injusto, aí seria uma injustiça de Deus. Se eu me esforço para ter bons pensamentos, se eu me esforço com tudo aquilo que eu quero, será que na próxima encarnação, eu preciso vir com um problema mais grave? Não, talvez eu estou trabalhando para o meu futuro, lá na frente. Mas hoje eu tenho que compreender, hoje eu tenho que entender que tudo que eu tenho, que eu passo, que eu faço, tem um porquê das coisas acontecerem. E isso é importante para que a gente possa ter forças, para nós termos um pensamento além da necessidade, além do natural, para que a gente possa compreender. E acontecendo isso, eu me fortaleço. Eu acredito, me fortaleço, e os meus pensamentos, as minhas dúvidas não mais existirão. Porque eu sei que eu fazendo o meu melhor hoje, amanhã eu vou colher os bons frutos. E para encerrar aqui o livro, ele diz assim: entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas. Já falei, né? Ouçamos com atenção a pergunta de Cristo: queres ficar curado? Queres ficar curado? Só depende de nós, não depende de mais ninguém. E só para terminar, eu vou ler aquele textinho lá do nosso capítulo 19, que a fé transporta montanhas. E junto com esse tema todo que foi nos colocado por Bezerra, através do José Carlos de Luca, existe a questão da fé. Esta aí sim, essa é o nosso maior alavancador, é aquilo que nós nos trabalhamos. E no Evangelho, ele vai falar de uma energia, que eu vou ler, que vocês já sabem qual é. A energia magnética, aquela que vem, aquela que está aqui conosco na Terra, está nos rodeando em tudo aquilo que nós temos, na água, nos alimentos, nas rochas, nas plantas, em tudo. Então ele diz assim, deixa eu ver aqui, cadê aqui? O poder da fé, ele coloca aqui, né, os espíritos, tem aplicação direta e especial na ação magnética. Olha só, eu vou repetir essa aqui. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por que ele coloca isso? Se eu faço atração de bons pensamentos, se eu faço atração de coisas boas, o que eu estou colocando do meu lado, gente? O que eu estou atraindo? Energias positivas. Energias magnéticas que se misturam com as energias cósmicas que vão me tratar. Então, essa questão que ele coloca, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Deixa eu ver aqui, Arminda. Aqui é uma dúvida. Deus fez o homem, é sua imagem. E a respeito dos animais, como devemos pensar? Já respondo já, Arminda. Eu vou só terminar isso aqui. Então lá, é pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modificando-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode, simplesmente pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, por nossa total ignorância. Mas, na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos:
Se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Então, essa máxima que está no nosso Evangelho, que não fui eu quem disse, eu apenas estou transmitindo a vocês, para vocês terem credibilidade naquilo que nós falamos hoje. Que a fé, ela se mistura, ela se une com aquelas energias que nós possuímos, certo? A minha fé, ela é tamanha que ela irradia através das energias, obviamente, chega até o nosso Pai através dos seus mensageiros. Mas a fé que eu vou me posicionar na credibilidade, ela se mistura com as energias que estão ao meu redor. Quais são elas? Você lembra quando eu disse? As energias se aproximam de mim dependendo da minha condição psicológica. Falar coisas boas, evitar o máximo as coisas odiosas, querer mal a alguém, perdoar e ser perdoado, amar. Essas são situações que nós manipulamos e criam e nos vinculam às energias divinas do poder maior. E aí a minha fé, ela vai alcançar os resultados que eu preciso. Tenho certeza disso. Tenho absoluta certeza disso. Respondendo aqui a pergunta da Arminda, Deus fez o homem à sua imagem. E a respeito dos animais, como devemos pensar? Arminda, isso é uma questão muito mais longa do que nós possamos imaginar. É muita pretensão nossa, eu vou dizer isso, gente, eu espero que vocês me compreendam, tá? Eu vou dizer a verdade, o que está nos livros. É muita pretensão nossa acharmos que nós somos a imagem de Deus. Jamais. Nós somos a essência de Deus. A essência, a energia vem de Deus. A imagem, você está respondendo. Quer dizer, então, que um animal, a imagem de Deus, então ele fez o homem e fez o animal. Se eu acreditar em outros planetas, em outras vidas, como é que eu vou entender a imagem, se foi Deus que criou todos os universos? Vamos supor que no planeta X, a figura lá do ser humano seja totalmente diferente daquela que vive aqui na Terra. A forma não é nada parecida com essa que nós temos hoje, tá bom? Vamos dizer que o planeta B, C, a imagem do ser que vive lá é um grãozinho, é um micróbio. Aquele é o ser que vive lá. Aquela é a imagem de Deus? No planeta C, vamos dizer que a imagem de Deus é um sujeito lá com... Vamos exagerar assim, vai. Nós temos 2 olhos, por quê? Porque nós precisamos ter no nosso globo ocular uma visão bem ampla para que nós possamos entender tudo, porque nós somos muito ainda necessitados da visão. Tem planeta que não há necessidade das vistas, então não tem a cavidade ocular. Em outros, não há necessidade das narinas e nem da questão do sistema respiratório, pulmonar. Então, não há necessidade disso. Então, E vamos dizer que não tem a necessidade da alimentação, e nem dos dentes, nada disso. Então, é uma coisa só aqui. Por onde que ele se alimenta, vê e enxerga? Pela sua condição naquele planeta. E aí eu vou dizer, essa é a imagem de Deus? Um cara totalmente que para nós... É pobreza nossa de imaginação. Isso foi dito muito tempo atrás, que nós fomos criados à imagem, né? Nós somos a imagem de Deus. Não é, isso aí nós somos a criação, nós somos a essência. Nós todos temos a essência do Pai, que está nas energias, que está em tudo. Agora, a parte fisionômica, a parte física, o jeito que nós temos, não tem nada a ver. Cada planeta que tem ali um corpo humano é de uma forma diferente.
Como você, então, os animais, como é que poderia ser? O animal, ele é um ser que está se ajustando, foi criado para se ajustar ao planeta. Ele está em evolução, então ele vai se transformar, mas ele está naquela forma. A questão, até o próprio, a energia que gera os animais, que não é um espírito ainda, né? A energia que está habitando o animal naquele momento, ela é, vamos dizer assim, temporária. É a imagem de Deus. Tudo que está em volta de nós é nossa imagem. E como que nós vamos chamar o reino vegetal, as árvores? O reino vegetal não é a imagem de Deus, como a gente pode dizer, né? Se o ser humano foi... Então Deus está a imagem de uma árvore? Não, porque os seres que estão habitando no planeta, todos eles têm a essência de Deus, mas isso não significa que somos a imagem, nós somos Deus, né? Com essa máxima que eu estou colocando, até há uns anos atrás, nós imaginávamos a figura de Deus, aquele velhinho, né, barbudo, cabelo branco, com a bengala. Essa era a figura que nós imaginávamos do ser todo-poderoso chamado Deus. Mentira, isso não existe, isso é coisa de histórias da carochinha, tudo isso. Então, não se iludam dizendo que Deus parece conosco. Não. Cada planeta tem a sua imagem, tem sua condição. O peixe é uma criação de Deus? Então ele está lá também. Ele não tem a figura de um peixe. Deus, ele é uma energia, não tem forma, nós não conseguimos ainda, pela nossa pequenez, de formar a imagem de Deus. Nós não temos essa capacidade. Nós temos, assim, uma ideia de ser uma força muito forte, uma energia maravilhosa, uma criação que nós ainda não conseguimos entender. Nós entendemos e compreendemos através da espiritualidade que nós temos o quê? O amor. Nós temos aquela centelha que vem de Deus, que é a energia, que Ele criou. Indiretamente, mas nos criou. Tá certo? Então, me perdoem se eu estou colocando a verdade. Se eu estou colocando a verdade que foi nos colocada pelo Livro dos Espíritos, né? Esse livro maravilhoso que nos trouxe a verdade. Para você ver, gente, como nós, aqui na Terra, a gente era enganado de tudo quanto é jeito. E a doutrina kardeciana veio nos trazer estes esclarecimentos que estavam até então obscuros. Ou acreditar que o planeta foi criado em 7 dias. O universo foi criado em 7 dias. Essa é a história da carochinha. Adão e Eva. Existiu Adão e Eva, eram civilizações. Então, nós temos que, aos poucos, eu não posso aqui colocar aqueles dogmas que foram colocados para nós, porque muitos de nós talvez vão me criticar e não vão entender. Então, temos que fazer isso aos poucos. O estudo vai nos mostrando o quanto nós representamos no universo, quem somos, para onde vamos e o que somos representados lá fora. E isso somente nos foi dado pela espiritualidade, por seres que não estavam habitando aqui o planeta. Então, essa pergunta, Arminda, tá? Não sei se eu te respondi, se te satisfez, tá certo? Mas não fui eu, não é apenas um estudo, eu tenho conhecimento daquilo que eu aprendi, tá certo? E qual eu acredito, porque cada planeta tem a sua forma diferente. Então eu não posso, se eu for não acreditar nisso, eu não acredito que tenha vida em outros planetas. E eu não vou acreditar que o planeta ABC não seja a formação de Deus, tá certo? Se eu entendo que tudo que nos envolve foi criado por Deus, as criaturas de cada planeta também é uma criatura. E Oxalá, vai saber cada criatura lá que possa existir em cada planeta, né? Criaturas bem diferentes da nossa, que é com esse molde que nós temos aqui na Terra. O nosso molde é adequado ao planeta Terra. As mãos, os braços, né? As pernas. Tem planeta que não há necessidade das pernas, porque volitam. Não há necessidade de alguns órgãos que nós temos aqui.
Cada planeta, aonde a gente vai habitar, o espírito, né, ele habita o corpo adequado àquele planeta. Ó, eu vou repetir. O espírito, ele acopla, ele habita o corpo adequado daquele planeta. Se no planeta A o corpo é um grão de areia, é lá que o espírito vai se acoplar naquele grão de areia. Tá bom? Espero com isso poder ter esclarecido, que esta palestra de hoje sirva para todos nós. Minha maior vontade, gente, eu falo isso de coração para vocês, que nós sejamos tudo isso que nós estamos lendo, esta força, essa energia que nós estamos tentando buscar, que é nossa, que está escondida e que está guardada dentro de nós, que cada um de nós sejamos esta potência, essa energia que nós temos, que é a energia de Deus, esse potencial maravilhoso de Deus. E Ele está aqui conosco. Basta apenas nós começarmos a entender, estudar, compreender, aceitar e sermos, começarmos pelo amor, pela caridade, por tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Tá certo? E todos vocês que estão me ouvindo, né, que estão aí nesse momento, eu desejo a vocês muita saúde, muita paz, e não deixem de sempre dar um sorriso, dar um abraço àqueles que estão em nossa volta, levar uma palavra amiga a quem precisa, porque isso é uma energia que nós levamos para aqueles que estão deficientes. E não tem problema se essa pessoa pegar um pouquinho da minha energia. Eu vou abastecer ela novamente com a minha saúde, com o meu bem-querer e tudo mais, tá certo? Então eu vos deixo convicto de que tivemos aqui uma hora agradável, uma hora de entendimento, de boas mensagens, de bom compreendimento, e que na próxima oportunidade, seja ela lá na próxima segunda-feira, lá na nossa casa, no Recomeço, onde lá estaremos mais uma vez com vocês, atendendo às necessidades daqueles que estão lá conosco fisicamente, vocês que estão em casa, que não têm condições de estarmos juntos, mas se nós entendermos que não há posição, não há lugar, e sim a energia, há pensamento, ele alcança qualquer lugar, nós estamos fazendo uma parte muito bacana com todos, tá bom? Então, uma boa noite, muita paz, um final de semana bem gostoso, muito agradável, pedindo a Jesus que ilumine a todos nós, todos aqueles, aos médicos, aos hospitais, aos políticos, aos enfermeiros, a todos que estão aí ao nosso redor, que se intitulam, né, nossos guardiões, que possam, né, estar bem para nos ajudar, tá, a tornar este planeta cada vez melhor. E assim o será. Um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Energia positivas para todos. Muito bom, Cris, que gostoso. Esta energia que nos envolve, nos acalenta. Que bom, que bom. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, né? Falando de bastante energia. Boas energias é o que a gente está precisando. Boas energias é que precisamos doar. Energia positiva, gostosa, aquela que nos satisfaz, nos traz bem. Uma boa noite, gente. Uma boa noite a todos. Um abraço para todos e boas energias para todos. Que assim seja.